Olá para você. Eu quero chamar sua atenção para você pensar num tema que a gente vai discorrer hoje ao longo do vídeo sobre influência. Você já parou para pensar como você é influenciado por pessoas, por líderes religiosos muitas vezes, para você tomar decisões que se você estivesse sozinho você não tomaria, mas por causa da maioria da multidão você cede, você faz para agradar, para ser aceito, para não receber algum tipo de represália. Já parou para pensar sobre isso? É sobre isso que eu quero falar hoje no vídeo. Fica até o final dele que você vai entender. Você vai entender o que eu quero dizer. Olá para você, aqui é a Jaque, esse é o canal de leitura diária da Bíblia. Todo dia, mais ou menos nesse horário, a gente tem esse bate-papo aqui, onde a gente pega um capítulo da Bíblia, só um, para a gente ler. E no final a gente medita sobre ele, a gente tira lições, a gente vê o que a Bíblia pode falar com a gente, né? Pode nos ensinar, porque uma coisa é fato, gente. A Bíblia, qualquer capítulo, versículo que você venha abrir, pelo menos uma lição você consegue tirar. E essa é a proposta do canal. Motivar você, inspirar você a ler a palavra de Deus, mostrar que não é tão complicado, não tão difícil, não é aquela coisa que é só para estudiosos, teólogos, aquelas pessoas assim que têm faculdade que vai entender. Não é nada disso. A Bíblia, ela é o livro de Deus, ela é o manual do Senhor para a gente sobreviver nesse mundo caótico, é a boca de Deus para a gente e ela está disponível para cada um de nós, basta a gente querer. E essa é a provocação que eu quero fazer para você, de você sair da sua zona de conforto, seja você um crente velho, um crente novo, você que às vezes nem vai na igreja, mas gosta assim da Bíblia, tem uma simpatia pela Bíblia, vamos dizer assim, né? Tem interesse em saber como ler, né? Como que eu posso ler esse livro, o que eu vou encontrar nele. Então esse canal ele foi criado para você, essa é a proposta. E eu convido você que esse tema de repente te interessa, pode te ajudar, pode te trazer algum tipo de crescimento, seja ele até pessoal, ou um crescimento espiritual, enfim, emocional até. Eu convido você a se inscrever já no canal. Se inscreve, ativa aí o sininho para você não perder os avisos, porque todo dia quando o vídeo chegar, o YouTube vai te avisar que o vídeo chegou. E aí você não perde as leituras. Também lembro que nós já fizemos leituras da Bíblia, inclusive começamos pelo livro de Gênesis. Eu vou deixar aqui em cima, salvo inclusive a playlist do livro de Gênesis todinha, 50 capítulos ali para você ler, para você escolher de repente um tema específico. Tem playlist salva do livro de Mateus, que é o que nós estamos lendo, inclusive já estamos no fim. E vamos fazer playlists do próximo livro, que só daqui a alguns 2 ou 3 dias eu vou falar para vocês que livro será, tá bom? Então fica no canal, se inscreve para você não perder e para você continuar trabalhando o seu próprio crescimento na fé. Não fica dependendo de palavra no YouTube, não fica dependendo do que te ensinam nos cultos, nas igrejas, sem antes consultar esse livro aqui, que é o livro mais importante da sua vida. Porque se você estiver ali ligado na palavra, ligado aqui nas escrituras, com a ajuda de Deus, você não vai ser confundido quando alguém for pregar alguma groselha para você, tá bom? Antes da leitura de hoje, vamos fazer o que a gente faz todo dia aqui nesse canal. Vamos pedir a Deus sabedoria para o tema, para Ele abrir a nossa mente, para Ele falar no coração da gente a lição que Ele quer passar para a gente, a mensagem que Ele quer transmitir para nós, tá bom? Pai, em nome de Jesus, diante do Senhor eu coloco a minha vida, a vida de quem está me assistindo. Peço ao Senhor que abra a nossa mente, nosso entendimento e perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, ó Deus. Nos ajude, ó Pai, a sermos praticantes e não só ouvintes. E que em nome de Jesus a sua palavra, Senhor, nos transforme por inteiro, de dentro para fora. Que a sua palavra venha trazer cura, direção, transformação, renovo. Que a sua palavra, Senhor, provoque em nós uma mudança que nós não somos capazes de fazermos sozinhos e por nós mesmos. Que a tua palavra nos transforme completamente. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então, como eu sempre falo, pega lá sua Bíblia, não deixa ela lá pegando o pó, para você depois ficar gastando a flanela, tirando o pó. Traz ela para cá. Se você não tiver a Bíblia física,
como essa daqui que eu tenho, pode ser o seu celular também. Vê se a bateria aí tá ok, ó, no 100%, para não acabar a bateria bem no meio da leitura. E vamos ler juntos a porção que Deus tem pra gente hoje. Hoje nós vamos ler Mateus capítulo 27. Palavra de Deus então, gente, no livro de Mateus capítulo 27, está escrito assim: Quando amanheceu, todos os principais sacerdotes e os líderes religiosos reuniram-se em conselho para condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. E eles responderam: Que nos importa? Isso é problema teu. E depois de atirar as moedas de prata para dentro do santuário, retirou-se e foi enforcar-se. Os principais sacerdotes pegaram as moedas de prata e disseram: Não é permitido colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo resolvido em conselho, compraram com elas o campo do oleiro para servir de cemitério para estrangeiros. Por isso, até o dia de hoje, aquele campo é chamado Campo de Sangue. Cumpriu-se então o que havia sido falado pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, a quem certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus ficou em pé diante do governador e este lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: É como dizes. Mas, ao ser acusado pelos principais sacerdotes e pelos líderes religiosos, Jesus nada respondeu. Pilatos então perguntou-lhe: Não ouves quantas acusações fazem contra ti? E Jesus não lhe respondeu a uma pergunta sequer, de modo que o governador ficou muito admirado. Por ocasião da festa, o governador costumava soltar um preso que o povo escolhia conforme queria. Naquela ocasião, havia um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou ao povo que se ajuntara: Qual destes quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois ele sabia que o haviam entregado por causa de inveja. E estando ele sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas na questão desse justo, porque hoje em sonho eu sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os líderes religiosos convenceram as multidões a que pedissem Barrabás e mandassem matar Jesus. Então o governador perguntou-lhes: Qual dos dois quereis que eu vos solte? E eles disseram: Barrabás. E Pilatos perguntou-lhes: Que fareis então de Jesus chamado Cristo? Todos disseram: Que seja crucificado. Pilatos, porém, disse: Mas que mal ele fez? Eles, contudo, gritavam ainda mais: Que seja crucificado. Percebendo que nada conseguia, mas pelo contrário, que o tumulto aumentava, Pilatos mandou trazer água e, lavando as mãos diante da multidão, disse: Sou inocente do sangue deste homem, isso é problema vosso. E todo o povo respondeu: O sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então lhe soltou Barrabás, mas mandou espancar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram em torno dele todo o destacamento. E despindo-o, vestiram-lhe um manto vermelho muito brilhante. E fizeram uma coroa de espinhos e o puseram na sua cabeça. E na mão direita um bordão, e ajoelhando-se diante dele zombavam: Viva o rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe o bordão e com este batiam na cabeça dele. Depois de zombar dele, despiram-lhe o manto, puseram-lhe suas roupas e o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe vinho misturado com fel para beber, mas ele, provando, não quis beber. Então, depois de o crucificarem, repartiram suas roupas, tirando sorte sobre elas, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta: Repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica tiraram sortes. E sentados ali, o vigiavam.
Puseram-lhe acima da cabeça sua acusação por escrito: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à direita e outro à esquerda dele. E os que iam passando blasfemavam contra ele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o santuário e em 3 dias o reconstróis, salva a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E os principais sacerdotes com os escribas e líderes religiosos também zombavam. Ele salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel. Se descer agora da cruz, creremos nele. Confiou em Deus, que ele o livre agora, se lhe quer bem, porque disse: Sou o Filho de Deus. E os ladrões que com ele foram crucificados também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, desde a hora 6ª até a hora 9ª. Por volta da hora 9ª, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu, pegou uma esponja, ensopou em vinagre e, pondo-a numa haste, deu-lhe de beber. Os outros, porém, disseram: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, bradando de novo em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2. De alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e muitos corpos dos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele vigiavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, ficaram aterrorizados e disseram: É verdade, este era o Filho de Deus. E muitas mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia para ouvi-lo, também estavam ali, olhando de longe. Entre elas se achavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, um homem rico chamado José, que também era discípulo de Jesus, veio de Arimateia e foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e depositou em seu sepulcro novo, que havia escavado na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Mas ficaram ali Maria Madalena e a outra Maria, sentados diante do sepulcro. No outro dia, isto é, o dia seguinte à preparação, os principais sacerdotes e os fariseus reuniram-se diante de Pilatos e disseram: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, quando ainda vivo, afirmou: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja vigiado com segurança até o 3º dia, para não acontecer que, vindo os discípulos, roubem o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos, e assim o último engano será pior do que o primeiro. Pilatos lhes disse: tendes uma guarda, ide e dai-lhe a segurança que puderdes. Eles então foram e mantiveram o sepulcro seguro, lacrando a pedra e deixando ali a guarda. Bem, pessoal, a gente viu aqui nessa leitura, eu acho que é o momento mais esperado de toda a história de Jesus, né? É um dos momentos mais emblemáticos que fala sobre a morte dele, né? Tudo que aconteceu, isso já era esperado, já era profético. O destino de Jesus seria esse, né? De ele morrer em nosso lugar. Nós falamos isso inclusive ontem, mas é interessante a gente pensar que tem várias informações legais aqui nesse texto. A gente vê, por exemplo, uma menção sobre o José de Arimateia. A gente não ouve falar muito sobre ele. Eu fiz até um vídeo outro dia, né, falando se rico vai para o céu. E aqui a gente vê a história de José de Arimateia, que era um cara rico, mas não era um cara que tinha o apego, o dinheiro como seu Deus, tanto que para ele, quando Jesus morre, ele se preocupa em dar para Jesus ali um enterro digno, né? Então, tanto que ele coloca no sepulcro novo que ele tinha cavado na rocha. Ele era uma pessoa influente, ele era uma pessoa muito rica. A gente vê aqui tudo que levou Jesus até esse momento da crucificação. A gente vê ali o Senhor Jesus se sentindo só, quando ele fala: Senhor, por que me abandonaste? E a gente vê ali um ponto interessante quando ele fala que ele entregou o Espírito. Eu lembrei, quando eu estava lendo aqui, que uma vez, há muitos anos, tinha um senhor
numa escola dominical da igreja que eu ia, que ele falava assim: Jesus, ele não morreu, ele se morreu, né? Ele não teve pecados, então se o salário do pecado é a morte, não foi o caso dele, mas ele se morreu, ele se entregou, né? Então ele entregou o espírito dele ali para consumar a obra redentora na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Mas lembra que eu disse no começo do vídeo sobre influência? Esse era o ponto que eu queria trazer aqui, porque eu queria lembrar vocês do versículo 20 desse capítulo, que fala assim: mas os principais sacerdotes e os líderes religiosos convenceram as multidões a que pedissem Barrabás e mandassem matar Jesus. Olha como é complicado, né, gente? Para Pilatos estava óbvio quem era o criminoso ali. E não era Jesus. Pilatos não imputou nenhum tipo de culpa sobre Jesus. E até a mulher dele fala para ele: olha, nem se mete com esse cara, porque eu tive um sonho com ele, eu sofria muito, então ela temeu também. Só que Pilatos era o governador, ele era uma autoridade, ele tinha que tomar uma decisão. E por ocasião, naquela ocasião, ele tinha que soltar um criminoso a pedido do povo, que o povo escolheu Barrabás. Mas não é interessante a gente parar para pensar assim que esse povo, embora a Bíblia não esteja dizendo quem eram as pessoas participantes ali dessa multidão, muito provavelmente haviam ali pessoas que haviam sido curadas, haviam sido transformadas pela vida de Jesus. Jesus deve ter dado um toque, deve ter visitado uma casa, elas podem ter comido uma refeição com ele, se a gente pegar pelo lado humano de Jesus. Então elas tiveram muito contato com Jesus. E é interessante que essas mesmas pessoas foram as que, convencidas por líderes religiosos, escolheram a morte dele e não a de Barrabás. No capítulo de ontem, quando Jesus ele vai preso ali, quando ele é entregue por Judas, vocês vão lembrar, se não volta o vídeo de ontem, o que a Bíblia está dizendo? A galera chega lá no meio para pegar Jesus com espadas e paus, né, para bater nele. E aí o Senhor Jesus ele pega e fala assim: gente, eu estive no meio de vocês e eu não fui como um ladrão. Eu estive no meio de vocês ensinando, e por que vocês vêm com paus para cima de mim para me bater? Né? Então essas pessoas agora estavam ali sob uma influência religiosa, sob uma influência de sacerdotes, de líderes religiosos, para tomarem decisões que ia custar o sangue de Jesus sobre a vida deles e a vida dos filhos, consequências. E aí a pergunta que eu quero deixar no vídeo é: será que você ou eu não temos sido influenciados negativamente para a gente tomar decisões que, se a gente estivesse sozinho, a gente não tomaria? A nossa decisão teria sido outra. Se Pilatos, por exemplo, tivesse perguntado para essa multidão, sem os líderes ali, se esses líderes não tivessem nenhum tipo de poder ou autoridade sobre aquelas pessoas, fossem somente o povo, será que a resposta para soltar não teria sido Jesus e deixasse Barrabás ali, já que Barrabás era um criminoso conhecido? Traz isso para 2025. Pensa você num criminoso mega conhecido na sua cidade. Ou um profeta que está lá fazendo um milagre, pregando a palavra de Deus. De repente, esse criminoso fez alguma coisa até que afetou a sua família, ou a família de alguém que você conhece. Quem em sã consciência vai pegar e vai falar: não, eu quero que solte o criminoso, eu quero ver ele de novo nas ruas? Gente, em sã consciência, a gente não toma esse tipo de decisão. Mas quando a gente está ali no meio da multidão, a gente cede. Porque um quer, o outro quer, o outro quer. E às vezes as pessoas te pressionam, tipo, escolha isso, porque senão te ameaçam. E aí você acaba cedendo para fazer a vontade da multidão, para fazer a vontade de liderança religiosa, de outros tipos de liderança, a fazer escolhas ruins, cuja consequência não vai cair só sobre eles, vai cair sobre todo mundo que toma essa decisão. Então, pega esse capítulo, sabe, e quando o vídeo acabar, leia de novo, leia esse versículo, leia o contexto e veja o que o Espírito de Deus fala com você. Inclusive, eu quero até convidar uma pessoa que está aqui comigo e eu quero ouvir a opinião dele. E aí ele vai bater um papo com a gente. E aí vamos ver se você se identifica também com a opinião dele. Gente, esse aqui é o Renato, pastor Renato, mais conhecido como meu marido. Ele estava aqui ouvindo a ministração de hoje, a leitura que eu estava fazendo com vocês. E eu quero convidar você para falar com a gente sobre isso, sobre influência.
É claro que o texto ele traz muitos elementos. Ele traz o elemento da morte de Jesus, ele traz o elemento de João de Arimateia cuidando do corpo de Jesus. Mas me chamou a atenção, eu lendo aqui, sobre a influência. É uma coisa que eu sempre falo aqui pro pessoal, né? Às vezes a gente escolhe um tema ali do capítulo, tipo, o que te chama a atenção, e vamos discorrer sobre ele. Para mim, me chamou muito a questão da influência. Como que as pessoas tomaram decisões baseadas em influências por líderes religiosos. E aí eu queria ouvir de você, se você concorda com isso ou não, se alguma coisa até diferente do texto te chamou a atenção para você compartilhar com a gente. Fala pra gente um pouquinho. Você estava falando sobre a questão de influência e o Espírito me trouxe um pensamento, né? Eu fiquei parando, pensando assim, falei, poxa, sobre essa questão da influência. E isso é muito interessante, porque me trouxe um pensamento da seguinte forma. Veja, quando a gente for para o céu, fomos chamados para ir para o céu, né? E a Bíblia fala sobre a questão que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E nós vamos prestar contas, a Bíblia até fala assim, que iremos prestar conta até da fala que nós falamos, né? Então isso me chamou, veio um pensamento. Por quê? Vem um pensamento. Por influência, muitas pessoas podem acabar não indo para o céu, indo para o inferno, digamos assim, falar dessa forma, indo para o inferno. Por quê? Porque foram influenciadas para um caminho errado, para um lugar errado, para uma forma, do mesmo jeito que aconteceu com aquele povo ali, no meio da multidão, aí tinha ali as pessoas que influenciavam elas para fazer aquilo que elas queriam, houve também consequência. Isso me chamou muito a atenção, porque, veja, a influência pode te levar a lugares altos, aos melhores lugares, como também a influência pode te levar para os piores lugares. A influência faz isso acontecer. Se você não tiver uma pessoa, como eu posso explicar, uma boa influência, vamos falar dessa forma, se você não tiver uma boa influência, essa influência pode te levar a um inferno, essa influência pode te levar a caminhos errados, essa influência pode levar uma pessoa a usar drogas, essa influência pode te levar a caminhos... Né, tem um texto na palavra de Deus que fala sobre isso, sobre a questão que os bons costumes são corrompidos pelas más influências. Acho que é isso o texto. As más conversações, elas né? corrompem os bons costumes. Os bons costumes, então. O texto do Senhor fala sobre isso, né? E isso me chamou muito a atenção, porque se você não tiver com alicerce em Cristo Jesus, se você não tiver com alicerce em Deus, né? Quando uma pessoa te chamar ou te influenciar para um caminho errado, você não vai conseguir falar não, porque nós, sabe, amor, o ser humano, ele tem um problema. O ser humano, isso aí já é questão do ser humano, o ser humano. Qual é a questão do ser humano? Ele gosta de ir pela multidão, ele quer ser aceito. Quer fazer parte de um grupo, né? Não quer ser rejeitado. Não quer se sentir rejeitado, ele quer fazer parte de um grupo, ele quer estar próximo a um grupo. Então, ele faz de tudo para se sentir aceito no meio desse grupo. E mesmo que esse grupo está indo para um caminho errado, a pessoa quer se sentir fazer parte. E por ela querer se fazer parte, ela se submete a coisas que não condiz com a palavra de Deus, acaba se submetendo àquilo e fala assim, não importa a palavra de Deus, o que importa é me sentir aceito naquele grupo. E na realidade Deus não chama a gente para isso, Deus não chama para a gente viver esse tipo de situação, muito pelo contrário, Deus nos chama para fazer a diferença no meio desse grupo. Veja, da mesma forma que aconteceu com Jesus Cristo, a mesma coisa pode acontecer conosco também, porque Jesus Cristo, na sua época, ele começou a influenciar, né, as pessoas que estavam em volta naquela geração, naquela época. E é a mesma coisa, só que o problema é o quê? Que ele, naquela situação em relação a Jesus Cristo, se a gente via o influenciar eles, as pessoas, algumas não queriam aquilo, né? Vamos imaginar da seguinte forma, vamos pensar assim. Vamos pensar da seguinte forma. Jesus Cristo começou o seu ministério com 30 anos. 33 anos, né? Imagina assim, Jesus Cristo foi jovem, Jesus Cristo foi adolescente, Jesus Cristo cresceu, Jesus Cristo teve sua vida natural. Você imagina realmente os ensinamentos que ele começou a ensinar para as pessoas? Será que as pessoas concordavam com tudo que ele falava? É um ponto para a gente parar para imaginar. Porque às vezes as pessoas que estavam ao redor dele não concordavam. Não é assim, não é dessa forma, não é dessa maneira, né?
E aí o que acontece? Eu me mantenho firme no meu pensamento, seguindo esse caminho, mesmo as pessoas discordando, né? Ou eu acabo me cedendo os meus princípios, os meus valores para fazer parte de algo. É isso mesmo, gente. Então, a gente vê que assim, a influência ela é uma ferramenta ao mesmo tempo muito boa, mas também muito perigosa. Depende para onde vai, né? Eu acho que vale, né, essa reflexão sobre esse tema dessa vida de Jesus, né, sobre o que aconteceu com ele, até a influência que Jesus teve assim ao longo da sua história, porque a gente viu ali no texto que o que levou Jesus até Pilatos, aquela prisão toda, foi a inveja, porque ele era muito influente, a galera estava indo muito na dele, e os sacerdotes, os religiosos se sentiram super assim ameaçados com isso, e isso levou à prisão de Jesus e consequentemente a sua morte, né, através, né, de uma multidão ali convencida, né, agitada ali pelos líderes religiosos, né, para tomar esse tipo de decisão. Então pensa você se de repente você está sendo influenciado a fazer uma coisa que você sozinho não faria, quem está te influenciando e como você pode mudar isso na sua vida. A nossa base, né, tem que ser a mesma palavra de Deus. Observa só o que você falou. Líderes religiosos. Se não for a Bíblia que seja a sua base, toma muito cuidado, porque olha o texto, você enfatizou bem interessante mesmo, né? O líder religioso. Exato. O líder religioso, né? Uma pessoa que era para guiar o povo para o caminho correto, e foi ele que influenciou a morte do nosso Salvador. Exato. Deus abençoe vocês. Então, gente, até amanhã no próximo vídeo. Fiquem firmes e fortes na leitura. Não deixa de ler. Compartilhe esse vídeo aí com um amigo, alguém ali que está meio capengando ali na fé, que precisa ser estimulado, para essa pessoa também não ser influenciada por mal, não ser influenciada por até líderes religiosos, outras pessoas, né, a tomar decisões que venham prejudicar essa pessoa e consequentemente trazer ali uma colheita ruim para ela, pela vida dela, tá bom? Que Deus abençoe e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.